E aí, eu sou Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros da editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar aqui sobre um livro excelente, o livro Um Caminho Mais Excelente, a mensagem de 1 Coríntios para a igreja de hoje, do reverendo Augustus Nicodemos. Esse livro aqui faz parte da série da Mensagem da Bíblia para a igreja de hoje, uma série que já tem vários outros livros que foram assuntos também dos nossos podcasts, então dá uma olhada aí para você assistir. Inclusive temos outros livros do reverendo Augustus Nicodemos também comentando livros da Bíblia para essa série. E se você quer saber mais sobre 1 Coríntios e entender questões difíceis que ele traz, você tem que adquirir esse livro e ouvir a conversa de hoje, porque nós vamos responder aqui sobre o dom de línguas. Afinal, o que é que ele é, o que significa o dom de línguas que nós vemos aqui em 1 Coríntios, e sobre o casamento. É melhor realmente permanecer solteiro? Todos então deveriam ser solteiros? Deveríamos casar? O divórcio, como é que ele deve ser visto? E com relação ao véu, a mulher deve usar o véu? Ela pode falar na igreja? Além de muitas outras questões importantes que nós temos nessa epístola de 1 Coríntios, você vai ter as respostas para essas perguntas neste livro e também na conversa de hoje com o próprio autor, né? Ninguém melhor do que ele para falar sobre o livro dele, o reverendo Augustus Nicodemos. Reverendo, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter o senhor aqui com a gente mais uma vez. Olá, Saor. Olá a todos vocês que estão acompanhando. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de participar desse podcast. E minha gratidão à editora, que sempre faz um trabalho primoroso na publicação dos meus livros e dos livros em geral. Então, para mim, é uma honra, Saor, um privilégio estar aqui. E é uma alegria. Maravilha, reverendo, a alegria é nossa, a gente agradece aí por todo esse trabalho que o senhor tem tido, contribuindo para o crescimento do público brasileiro aqui no conhecimento da palavra e também aqui especificamente com a Vida Nova, tanto nos livros como também nas conversas, né? Essa já não é nem a primeira nem a segunda conversa de podcast que a gente tem aqui a respeito dos seus livros, e fica o parênteses para o pessoal depois dar uma procurada. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo aqui do YouTube, e também vocês podem pesquisar aí na plataforma de podcast preferida de vocês. Mas vamos então, reverendo, falar aqui desse livro específico, né? Um Caminho Mais Excelente, a mensagem de 1 Coríntios para a igreja de hoje, que faz parte dessa série, a mensagem para a igreja de hoje, que o senhor já tem alguns livros, inclusive livros que nós já conversamos aqui. Mas eu quero começar aqui entendendo a respeito de Coríntios. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar a conversa, que é falar um pouco desse contexto dessa cidade, né, de Corinto. Como era essa cidade, o que é que nós podemos dizer a respeito dela? Corinto era uma das cidades mais importantes da sua província. Era uma cidade portuária, conhecida pela diversidade de pessoas, de povos, de costumes, e conhecida especialmente por duas coisas. Primeiro, a quantidade de templos pagãos que havia lá. Havia templos, a famosa Acrópole, e especialmente a deusa Afrodite tinha lá o seu culto, que era a deusa do amor. E nesse culto havia relacionamento sexual, havia o que se chama de prostituição cultual. As sacerdotisas, na verdade, eram prostitutas, que durante a noite desciam até as ruas de Corinto para se misturar com os homens lá, e lá no templo de Corinto, do templo da deusa, elas tinham relações sexuais com os adoradores como parte do culto. Esses cultos pagãos, eles estavam muito relacionados à questão da fertilidade, da vida, e aí meio que encenavam, né, o nascimento de uma vida através das relações sexuais e tudo mais. Então ela era conhecida por isso. Segundo, ela era conhecida pela devassidão moral dos costumes. Para você ter uma ideia, cunhou-se na antiguidade o verbo corintinizar, que significava corromper alguém. Então chegar para alguém e dizer assim, você é um corintiano, você é um coríntios, queria dizer, você é uma pessoa sem princípios, sem morais e desculpa aí a brincadeira, né? Que é isso? Anos aí. Mas era esse mesmo, o verbo corintinizar significava corromper alguém,
corromper alguém por conta da fama da cidade de Corinto. Tem que lembrar que na época de Paulo era uma outra Corinto da anterior. A anterior foi destruída por um terremoto, reconstruída alguns anos antes de Cristo, mas a população permaneceu a mesma, com os mesmos vícios e a mesma idolatria, e foi lá que Deus começou uma igreja através do ministério do apóstolo Paulo. Uma igreja complicada, a igreja que deu mais trabalho para Paulo em todo o seu ministério. Olha só, é verdade, a gente tem coisas para falar a respeito disso, né? Sempre que a gente fala dessa epístola, a gente fala da quantidade de problemas que ela aborda, mas breve comentário aqui, quer dizer então que o senhor é mais daquele que não pode torcer para o Corinthians, mas pode torcer para o Santos? Esse é o time de crente ou não? Qual é o seu time, reverendo? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu sou São Paulino. Ah, é? Tá certo, tá certo. Só para descontrair o pessoal aqui, para eles saberem qual é o time que o senhor torce. Isso. Ó, a recomendação do reverendo aí, então vocês já sabem qual time escolher. Eu, no final das contas, não sei muito de futebol, vou ficar no seu time também, reverendo. Vou torcer, já que o senhor torce por esse. Aqui conosco. Vamos sofrer juntos. Mas, reverendo, inclusive, antes de começar a gravação, a gente estava batendo papo aqui, né, e lembrando das suas viagens. O senhor já teve a oportunidade de ir a Corinto, né, onde seria a cidade. Quando o senhor chegou lá, reverendo, uma pergunta aqui de bate-pronto, como foi para o senhor a sensação de chegar nessas terras? O que mais chamou sua atenção, considerando o que o senhor já conhecia sobre a cidade através de livros e o que o senhor viu ali? Olha, é impressionante, Saul, você está no lugar do qual você apenas ouviu falar e fez imagens na mente de como seria, não é? Você estando lá nas ruínas de Corinto, da antiga Corinto, primeiro é muito menor do que a gente pensa. A gente, quando fala Corinto, era uma cidade importante e multicultural, tinha muitos viajantes, era uma cidade portuária, a gente imagina assim a cidade de Santos, né? Mas era muito, muito menor. E o que resta das estruturas dos templos e das casas revela que era tudo muito próximo, né? As ruas eram estreitas e não eram muitas, então foi uma visão que me ajudou a colocar mais o pé no chão com relação à suposta glória dessas cidades no passado. No mundo moderno, as cidades são imensas, né? Muito maiores com relação àquelas cidades daquela época. Então serviu para mim para calibrar a imaginação com respeito ao que seria a cidade. Agora, o templo da deusa no alto do monte é impressionante. Esse é enorme, era maior do que eu imaginava, não é? Tá lá, ainda tem muitas colunas, ainda tem muitos restos do que era o templo, e dá para você imaginar toda a adoração que era feita ali, e a importância que era dada a essa deusa lá. E aí você entende a preocupação do apóstolo Paulo com gente que ainda queria ir no templo, comer carne sacrificada aos ídolos, participar dos festivais. Paulo trata disso em alguns momentos aí da sua carta, especialmente capítulos, nós vamos ver do capítulo 6, do 9 ao 11, né, sobre a questão da liberdade cristã. Mas é isso aí, bastante, como diria, sóbrio, né? Traz uma sobriedade na imaginação que a gente deixa correr livre quando apenas lê. Interessante, interessante. Agora eu e minha esposa estamos por fazer uma viagem aí, conhecer alguns pontos turísticos, e a gente começa a aparecer um bocado de vídeo, de meme, coisa do tipo, quando você começa a pesquisar, né? E aí um dos vídeos que apareceram é aquele, né? Você vendo pontos turísticos que foram feitos há muito tempo. Você chega lá, você olha e faz, rapaz, e o povo fez isso naquele tempo, né? Aquela coisa assim, naquele tempo isso já foi feito. Isso é o que mais espanta, né? Porque hoje a gente tem guindaste, hoje a gente tem todo um estudo mais desenvolvido, e mesmo assim você tem obras como essas aí já naquela época. Impressiona realmente, né? Pelos detalhes e a capacidade que eles tinham de mover blocos enormes de pedra maciça, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? Os pilares, né? As colunas do templo, coisa de toneladas, a gente fica imaginando como é que eles colocaram lá em cima, né, o que seria o teto e tudo mais, que hoje não existe mais, né, já se acabou. Uhum. Mas impressiona realmente, impressiona. Sim, com certeza. E tendo entendido um pouco da cidade onde essa igreja, né, esses cristãos ali se reuniu, para a qual Paulo vai se dirigir,
é bom a gente entender também esse contexto em que ele estava inserido, né? A época em que ele escreveu e o seu objetivo. O que motivou Paulo a escrever essa epístola que a gente tem aqui, a de 1 Coríntios? Excelente pergunta. E é o tipo de pergunta cuja resposta nos ajuda a entender muita coisa na carta. Paulo esteve lá, ele pregou durante algum tempo lá, e ele plantou uma igreja. A igreja era composta de judeus e de gentios que creram na pregação do apóstolo Paulo. E a igreja cresceu. Paulo, como era o seu costume, uma vez que sentiu que o trabalho estava consolidado, ele foi adiante plantar a igreja em outros locais. E deixou atrás de si a igreja organizada, com liderança e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, algumas deficiências na fé e na prática dos coríntios se manifestaram. E a primeira delas era com relação, tinha um problema lá relacionado, que tinha a ver com a relação do crente com o descrente, e se os coríntios estavam querendo saber se eles deveriam se afastar e tudo mais, e Paulo escreveu uma primeira carta que se perdeu, Saul, e que a gente tem menção dela no capítulo 5, quando Paulo diz assim: em carta eu já escrevi a vocês que vocês não se misturem com os ímpios. Aí ele explica, eu não quis dizer os ímpios do mundo, mas aquele que se dizendo irmão for idólatra, bêbado, ladrão, maldizente, fornicante ou qualquer coisa desse tipo. Então, Então, reverendo, a primeira Coríntios que nós temos, na verdade, deveria ser a verdadeira 2 Coríntios. Exatamente. Tem mais ainda, mas vamos ver. Então, ela é uma carta perdida, mas a gente sabe o teor dela. Houve uma primeira carta em que Paulo tentou resolver esse problema aí. Depois começaram a chegar notícias a Paulo de que a coisa na cidade, aliás, a coisa na igreja de Corinto não estava bem. Primeiro veio a família de Cloe, que Paulo cita lá no capítulo 1, que trouxe informações de que a igreja estava dividida em torno de 4 personagens que tinham tido uma influência, 3 personagens, na verdade, que tinham tido uma influência na história recente da comunidade. Então, Paulo trata disso nos capítulos de 1 a 4, que é a questão das divisões internas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e o quarto grupo, eu sou de Cristo. Também os coríntios tinham mandado uma comitiva para o apóstolo Paulo, composta de Estéfano, Fortunato e Acaico, que são mencionados no capítulo 16, que levaram uma oferta para o apóstolo Paulo e também uma carta com perguntas dos coríntios. É por isso que ele começa a responder a partir do capítulo 7. O capítulo 7 ele começa dizendo assim: quanto ao que me escrevestes, bom é que o homem não toque em mulher. Ou seja, a partir do capítulo 7, ele começa a responder uma série de perguntas que os coríntios mandaram para ele numa carta, provavelmente trazida por aquela comissão, aquele comitê de 3, que também trazia uma oferta para ele, para o sustento dele. Então, as notícias que Paulo teve, tanto de Cloe como dessa comissão, não eram muito boas. A igreja tinha se dividido em torno desses 4 grupos, havia falta de disciplina, tinha gente vivendo com a madrasta em relações sexuais, tinha um irmão processando o outro, a igreja estava dividida com essa questão de comer carne sacrificada a ídolos, sim ou não. Havia problemas relacionados com o culto, isso aí é muito sério, a questão do uso do véu, a questão da celebração da ceia, o uso dos dons espirituais durante o culto, havia uma desordem completa, e para terminar, tinha um grupo que negava a ressurreição dos mortos, Então, a carta, respondendo agora a sua pergunta, 1 aos Coríntios, que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, na verdade é uma carta que Paulo escreveu para tentar corrigir os erros doutrinários e práticos que ele ouviu estavam acontecendo lá na igreja. E ela, então, trata de todos esses assuntos, né? Ela é bem dividida. Se você perguntar qual é o tema de 1 aos Coríntios, não tem um tema específico, porque Paulo aborda diversos temas doutrinários e práticos para resolver a questão da igreja. Se você quiser... O tema é problema, né, reverendo? Problemas. E aí vem o título do livro,
o caminho mais excelente, que é o amor. Olha aí. Aquilo que a igreja de Corinto estava precisando era amor. Amor pelos irmãos, amor a Deus. Isso haveria de resolver todos os problemas. Então daí que vem o título que o senhor escolheu para o seu livro, né? Que é uma pergunta que eu ia fazer a seguir, inclusive, né? Esse título vem baseado aí na própria epístola, na ideia de um amor como um caminho mais excelente para ser seguido? Exatamente. No capítulo 13, que é o capítulo famoso sobre o amor, o apóstolo Paulo diz que o amor ele é superior aos dons espirituais, ele é superior a qualquer outra coisa que os coríntios estejam buscando. A gente não pode esquecer que, apesar de toda essa confusão, briga, doutrinas erradas, a igreja de Corinto pensava que era espiritual, Saul. Por quê? Porque falavam em línguas, todos ao mesmo tempo, sem tradução. Profetas apareciam durante o culto e às vezes dizendo coisas como Jesus é anátema. Jesus é anátema. Misericórdia. E era uma igreja que achava que era espiritual por conta dessas manifestações. E Paulo, então, depois de explicar para que servem os dons, no capítulo 12, no capítulo 13 ele diz, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Vocês estão querendo dons espirituais, estão querendo manifestações, mas tem um caminho melhor, que é o amor, e que vai resolver todos os seus problemas. O amor não arde em ciúmes, o amor não forma partidos, o amor não processa o seu irmão, o amor respeita a opinião dos outros, enfim. Se eu fosse achar um título para descrever a carta, é o capítulo 13, o caminho mais excelente. Apesar de que essa frase aparece no final do capítulo 12, introduzindo o capítulo 13. Excelente, excelente. Agora gostei ainda mais do título, né? Muito bom. E diante disso, né, pegando esse título, pegando o contexto que levou Paulo a escrever a epístola dele, o que levou o senhor a comentar especificamente 1 Coríntios, o que levou o senhor a escrever esse livro aqui falando da epístola de Paulo aos Coríntios? Saul, todas as cartas do apóstolo Paulo e dos demais autores do Novo Testamento são importantes e são relevantes. Mas nenhuma chega perto, eu não vou exagerar, mas nenhuma bate 1 Coríntios em questões de relevância. Olha os temas que Paulo trata lá em 1 Coríntios. Primeira questão de divisões na igreja. Rapaz, isso é atual demais. A gente sofre com o espírito divisivo que há entre os protestantes e que dá, inclusive, motivo para os romanos, os católicos romanos, nos criticar e condenar a questão de divisão. Igrejas que se formam em torno de personalidade. Paulo trata disso, capítulos de 1 a 4. A falta de disciplina, membros da igreja vivendo em pecado e ninguém faz nada, ninguém faz absolutamente nada. A liderança de Corinto é tão omissa que Paulo não menciona nenhuma vez na carta os presbíteros e pastores de 1 Coríntios. Ele já entra direto falando com a congregação. Por quê? A liderança não estava sendo exercida, a igreja não estava sendo pastoreada, o pecado corria solto e os coríntios achavam que eram espirituais. Então, isso é muito parecido com hoje. Igrejas que não têm controle da vida moral, né? Não estou falando de igreja que controla o tamanho do cabelo, da calça, onde vai tirar as férias, com quem vai casar, não estou me referindo a isso. Mas a igreja tem jurisdição espiritual sobre os membros e deve corrigir, pastorear os membros que caem em pecado. Não está acontecendo isso. E hoje é muito comum, voltando, infelizmente, né, igrejas que não têm o menor pastoreio dos membros, igrejas que consistem em apenas grandes eventos, grandes reuniões, encontrões, mas o discipulado, o dia a dia, conhecer as ovelhas e cuidar delas, isso a gente não vê. A gente não vê isso hoje. Quer dizer, existe, não é? Mas na grande maioria toda generalização é injusta, então não vou generalizar. Outra coisa lá, a questão de liberdade cristã. Posso comer ou não carne sacrificada aos ídolos? É a mesma coisa hoje. Muitas das brigas que tem hoje é em torno disso aí. Tatuagem, pode ou não? Beber bebida alcoólica com moderação, pode ou não? Escutar música do mundo, pode ou não? E os cristãos se dividem mais em torno dessas coisas do que em torno de grandes questões teológicas. É o que, né? Corinto trata disso aí. O culto, pensa bem, o uso do dom de línguas é um assunto atualíssimo hoje, né? Hoje a maioria
do mundo evangélico é de linha pentecostal e pratica as línguas durante os cultos, mas infelizmente sem seguir a orientação de Paulo, que ele dá à igreja de Corinto. 2, no máximo 3, em sequência, e tenha quem interprete, senão fica calado na igreja. Então hoje você vê um uso errado, exatamente como havia na igreja de Corinto, não é? Então, é muito atual a carta aos Coríntios. De todas as cartas de Paulo, eu considero a que é mais relevante para os momentos que nós estamos vivendo. Daí a preferência por fazer uma exposição em 1 Coríntios e oferecer na forma de um comentário para ajudar as pessoas a encarar e resolver essas questões que são similares àquelas de Corinto. Excelente, excelente. Realmente é uma carta extremamente relevante. Mas o comentário aqui brincando o senhor estava criando divisões, viu, aqui já disse que prefere o São Paulo do que o Corinthians, já prefere 1 Coríntios do que Romanos. Ó, o time de Romanos vai cair matando aqui nos comentários. Tem aquele povo, né, que o Romanos é o Rio. Peço desculpas aí, não queria promover então, não. Brincadeiras à parte. Agora, eu acho que uma pergunta muito relevante do que a gente já falou aqui, que eu não queria deixar passar, é que pessoas podem ouvir essa conversa que a gente teve e dizer, mas espera aí, 1 Coríntios não é 1 aos Coríntios? Tem uma primeira epístola antes dessa? E ela não faz parte das nossas Bíblias? Por quê? Está perdida? E se a gente achar? Né, aquela pergunta. E se a gente achar a carta perdida de Paulo? O que nós podemos responder sobre isso, reverendo? Ela seria inspirada? A gente teria que adicionar ela ao nosso cânon? Como é que ficaria isso? Não, na minha opinião, não. Paulo escreveu, inclusive, uma carta que era aos Laodicenses. É mencionada lá no final da carta aos Colossenses. Ele diz para os Colossenses, leiam a carta que eu mandei para a Laodiceia. Ele manda a igreja de Colossos ler a carta de Laodiceia. Que carta é essa? Não foi preservada. E existe a possibilidade de que, segundo aos Coríntios, que nós conhecemos aqui, na verdade, ela é quarta aos Coríntios. Porque Paulo aparentemente mandou mais uma carta para a igreja de Corinto e que não foi preservada. É uma carta que ele chama Carta Severa, onde ele escreve, depois de ter ido a Corinto para tentar resolver esses problemas em pessoa, a igreja rejeitou, expulsou Paulo praticamente, e ele escreve uma carta pesada que não bate nem com 1 Coríntios, nem com 2 Coríntios, daí os estudiosos entendem que é uma carta que se perdeu. Da correspondência de Paulo aos Coríntios, apenas a segunda e a quarta carta foram preservadas e entraram no cânon como 1ª e 2ª aos Coríntios. Agora, se essas cartas, a primeira, que é a carta mencionada em 1 Coríntios 5, e a segunda, aliás, e a terceira, que é mencionada na 2ª aos Coríntios, se elas fossem encontradas, eu creio que não deveriam fazer parte do cânon. Porque a gente, quando pensa em inspiração, que Deus inspirou, Deus não somente inspirou, mas ele canonizou. Ele pela providência, fez com que essa carta fosse preservada, reconhecida e incorporada ao cânon bíblico. Uma vez que 1 e 3 Coríntios não foram, significa que nós não temos o aval bíblico para incluí-las no cânon, até porque o cânon já foi definitivamente fechado. Nós não cremos, nós achamos que aqueles livros, 66 livros que estão ali, eles são aqueles livros que Deus queria que estivessem lá desde o século I. Então, se fosse achada, eu creio que não deveria ser incluído, não deveria. E também a carta aos Laodicenses também, não deveria. Sim. Fora que assim, né, às vezes as pessoas trazem esse tipo de pergunta, mas é uma pergunta extremamente hipotética, porque a chance da gente achar uma epístola dessa hoje em dia é muito, muito minúscula, para não dizer inexistente. Exatamente. Mas ok, é uma pergunta que valia a pena a gente ter respondido, agradeço pela resposta. Perfeito. E diante desses problemas que nós vemos em 1 Coríntios, nós sabemos que os textos que nós temos aqui também trazem debates. E aí eu pergunto para o senhor, né, mais de forma panorâmica, porque depois eu vou querer entrar especificamente em alguns desses textos, mas de forma mais panorâmica, quais são os textos que o senhor acha mais difíceis na epístola no que diz respeito à interpretação?
Bom, por incrível que pareça, todos eles têm a ver com mulher. São Olha. os mais difíceis. O primeiro é. Comunicação com a mulher às vezes é difícil, né, reverendo? 1 Coríntios 11, onde fala sobre o uso do véu e a argumentação usada pelo apóstolo Paulo. Então, é um texto difícil que tem provocado polêmica e diferença de opinião entre os estudiosos. Por exemplo, tem um argumento de Paulo que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, que até hoje permanece sem uma interpretação. Guarda um pouquinho que a gente vai falar dele daqui a pouco. Eu quero cutucar um pouquinho esse ponto aí. Pois é. Então, é um exemplo. A passagem de 1 Coríntios 14, ele diz: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Se quiser saber alguma coisa, pergunta ao marido em casa, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Também é uma passagem extremamente difícil e que tem causado polêmica. Outra passagem, 1 Coríntios 15, essa aí não tem a ver com mulher. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: o que farão os que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Então, é uma questão complicada, né? Quem eram esses que se batizavam pelos mortos? Paulo está aprovando essa prática. Por que é que ele está trazendo esse assunto exatamente aqui? Então, esses são 3 exemplos, há mais exemplos, mas esses são 3 exemplos de como, às vezes, a gente não consegue entender direito o que é que o apóstolo Paulo queria dizer. Agora só, se me permite mais 30 segundos, Claro, a dificuldade à vontade. A dificuldade é a seguinte: imagine que você entra numa sala e você tem o seu amigo que está numa conversa telefônica com o celular. Você não está ouvindo quem está do outro lado do celular, mas você está ouvindo as respostas do seu amigo. Você está ouvindo seu amigo falar e tal. Depois você vai tentar reconstruir a conversa tendo apenas a fala do seu amigo. É a mesma coisa. Nós temos somente a carta de Paulo. Nós não temos o conhecimento exato da situação. O que a gente sabe da situação de Corinto, a gente sabe pelo que Paulo escreveu. Então, Deduzindo a partir do que ele escreveu. Pela resposta de Paulo, você tenta entender qual era a pergunta. Então, esse tipo de exegese, espelho, ela nem sempre nos permite ter certeza, né? Por essas passagens, por exemplo, né? Por causa dos anjos, ou batismo pelos mortos, qual era exatamente o problema lá com as mulheres para Paulo ser tão radical no sentido de dizer não pode falar na igreja? Então, a falta de ouvir lá o outro lado faz com que a gente seja cauteloso na hora de reconstruir a situação que deu origem à carta, porque a gente tem só aqui o lado de Paulo. Não, perfeito. Agradeço aí pela essa explicação e realmente, né, são coisas como essas, a nossa própria limitação do pecado também, né, que dificulta a nossa interpretação. A verdade continua sendo objetiva, mas o nosso acesso a ela envolve subjetividades, às vezes com suas dificuldades, né? Mas vamos entrar então em alguns dos temas, pelo menos polêmicos, né, que Coríntios trata. E eu quero falar desses que o senhor citou, mas antes, um que chama bastante a minha atenção é quando Paulo vai falar lá no capítulo 7 de Coríntios sobre o casamento e sobre o ser melhor casar ou não casar. E aí, reverendo, o que aquilo quer dizer? Até porque Paulo fala, né, como se fosse minhas palavras, não a de Jesus, é melhor que não se case. O que quer dizer esse texto? Para entender isso aí, e você tem razão, essa é uma das passagens mais difíceis de 1 Coríntios e que me passou despercebido, mas é complicado, é muito complicado. O que ajuda a gente a entender um pouco é lembrar o contexto daquela época. A cidade de Corinto, ela era, como eu disse, uma cidade extremamente imoral. Então, era uma cidade erotizada. O erotismo estava no ar. Então, os cristãos, eles precisavam se cuidar por conta da tentação, né? Por conta da tentação que era muito forte na cidade de Corinto. Não só por conta das prostitutas, mas pelo próprio ambiente da cidade. Cidade muito devassa. Então, leva isso em consideração. Segundo, a igreja estava sendo perseguida. Havia uma perseguição da parte dos patrícios e dos judeus contra os cristãos. E isso sempre houve, desde o começo. O livro de Atos está aí para mostrar isso. Então, lembrar, a igreja vivia sob a pressão da tentação sexual,
ela estava sendo perseguida, e o pensamento dominante naquela época era aquilo que nós chamamos de neoplatonismo, era a filosofia dominante na época. É uma ideia baseada em Platão, desenvolvida pelos seus discípulos, de que a realidade é dividida em 2 andares. No andar de cima, você tem um andar daquilo que é espírito, que é a realidade das coisas, e aí você tem virtudes, Deus, espírito, ideias, está tudo aqui no andar de cima. No andar de baixo você tem a matéria, que é ruim, intrinsecamente má e pecaminosa. Então, não há o que você tem aqui, por exemplo, esse microfone que eu estou vendo ele aqui, ele é uma expressão, um reflexo do microfone ideal que está no mundo das ideias. Então, é sempre inferior. Então, essa é uma ideia que Platão teve e que seus discípulos desenvolveram e que era o que dominava o pensamento daquela época. E a igreja tem que lembrar, a igreja estava com fervor missionário, muita gente, o evangelho estava se expandindo, muita gente saindo para pregar o evangelho. Nessa situação, os coríntios perguntaram para Paulo, eu quero servir a Deus melhor, o que é melhor, casar ou ficar solteiro? O apóstolo Paulo disse, nesse caso, é melhor que você não toque em mulher, se você quer. Nas circunstâncias em que vocês vivem, é melhor ficar solteiro, mas se você não consegue se controlar, se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Né? E o abrasamento ali era muito fácil. Então, quando você leva em consideração isso que o apóstolo Paulo está dizendo, outra pergunta que eles fizeram, eu posso viver com meu marido sem ter relações sexuais? Por quê? O porquê da pergunta? Porque a relação sexual envolve corpos. Corpos são inferiores, porque são matéria. Na visão deles, né? Eu quero ser espiritual, e o casamento é um empecilho, porque tem essa questão física. Né? E o apóstolo Paulo diz, não tem isso não, se você casou, sexo é dívida, vocês não se abstenham, a não ser por um período limitado de tempo e por comum acordo para que o diabo não tente vocês. E Paulo diz, olha, aos solteiros e viúvos eu digo que, dadas as circunstâncias, é melhor você ficar casado, ficar solteiro. Por quê? É mais fácil você escapar de uma perseguição solteiro do que arrastando pela mão 3 crianças e outra na barriga, né? Então, todas essas circunstâncias, elas têm que ser levadas em consideração para você entender por que Paulo defende o celibato no capítulo 7 como sendo a melhor opção, embora dizendo que para ser celibatário você tem que ter domínio próprio. Você não pode viver ardendo em desejos. Então, se você consegue se controlar, não está ardendo em desejos, consegue viver sem a realização sexual, a opção da solteirice é excelente para o cristão. Agora, você tem que ver as circunstâncias em que o apóstolo Paulo disse isso. Paulo diz, eu quero que vocês sejam como eu sou. Paulo não tinha mulher. Ele era solteiro ou viúvo, mas ele vivia sem mulher. Independente, Saul, eu acho que hoje falta dar essa opção para muitos solteiros adultos. Porque hoje a gente vê o casamento como sendo o padrão e se você não casar, você não vai ser realizado ou feliz. Não é verdade. 1 Coríntios 7, então, fala sobre isso aí, né? E, diante disso, reverendo, como fica aquela expressão de Paulo de ser uma opinião dele, né? De ser minhas palavras e não a de Jesus? A gente deveria considerar isso como se fosse um texto com menos importância, então, do que as palavras de Jesus? Não. Paulo diz isso para responder a pergunta, posso me separar para poder servir melhor ao Senhor? Essa é a pergunta que veio para ele. Aí Paulo diz, com relação a isso, digo, não eu, mas o Senhor, que o marido não se separe da sua mulher e a mulher não se separe do marido. Paulo está se referindo a Mateus 5 e a Mateus 19, onde o Senhor Jesus fala do casamento, dizendo que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E que se alguém largar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, essa pessoa está cometendo adultério. Então Cristo já havia se pronunciado sobre isso. Aí Paulo diz, quanto aos demais, digo eu, não o Senhor. Então quem são esses demais? Veja, quando Jesus ministrou, ele ministrou ao povo judeu, povo da aliança. Então aquela
palavra de Jesus, né, aquilo que o homem ajuntou, que Deus ajuntou, o homem não separe, foi dita para os judeus, para os crentes do Antigo Testamento, por assim dizer. Só que Jesus nunca disse nada no caso de uma mulher crente casada com descrente, porque não era esse o caso durante o ministério de Jesus. O judeu casava com o judeu. Então não era esse o caso. Mas agora, com a expansão do evangelho, com a chegada do evangelho em Corinto, tinha casais que a mulher se converteu e o marido não. Pergunta da mulher: posso largar meu marido porque ele não é convertido? Resposta de Paulo: eu vou dar uma resposta que Jesus não deu, porque isso não era um assunto naquela época, mas eu, como ministro, como apóstolo de Cristo, eu vou dar essa palavra. É isso que significa. Não é que a autoridade de Paulo é menor. Ele apenas vai se pronunciar sobre um assunto sobre o qual Jesus não se pronunciou. E a resposta é essa: se o descrente consente em viver com o crente, não largue. Não largue. Mas se ele quiser ir embora, pode deixar. Mas não largue o descrente, que não seja essa a sua iniciativa, que você não termine o seu casamento com o argumento da religião. É isso que ele quer dizer. Então, como Jesus não tinha falado desse contexto, então Paulo diz: não, quem fala não é o Senhor, mas eu que falo. Mas a autoridade é a mesma. Mesmíssima autoridade. Excelente, excelente. Isso esclarece bastante, porque é uma dúvida que eu já vi, né? Inclusive, há algumas Bíblias que, na tentativa de ajudar, acabam fazendo com que pessoas, por equívocos, se atrapalhem quando olham aquelas letras vermelhas para o que Jesus fala e o restante em letra preta, tipo assim, né? Jesus falou, opa, chame sua atenção agora, porque é Jesus falando, autoridade máxima. Agora a letra preta, pode ficar um pouco mais tranquilo, mas não é isso, né? As palavras de Jesus e as palavras que foram inspiradas aqui, que nós temos preservados dos apóstolos, dos profetas, todas vão ter o mesmo peso, inspiradas pelo Espírito Santo, certo? Certíssimo. O próprio Jesus é que disse aos discípulos: o Espírito Santo vai ensinar a vocês o que vocês vão dizer. O próprio Jesus disse. Amém, amém. E uma outra coisa também eu acho que vale a pena só enfatizar. No caso, quando o senhor falou antes ali sobre a questão do permanecer solteiro, e o senhor destacou que existia essa visão errada do neoplatonismo se formando ali, de matéria é ruim, espírito é bom. Essa não é a visão do cristianismo, né? O cristianismo não vê essa dicotomia como se corpo fosse ruim, como se o sexo fosse ruim. São bênçãos do Senhor, então. Bênçãos do Senhor. Deus criou o corpo, Deus criou o sexo, tudo isso é de Deus. A redenção não é só da alma, é do corpo também. A ressurreição dos mortos é a prova disso. Então, é tudo muito bom, maravilhoso. Agora, há gente que... eu acho que tem gente que teria sido mais feliz se tivesse ficado solteiro. Olha, porque não é uma coisa a se pensar. Não tem o dom de casar. Não tem um dom de... Fica aí uma reflexão, realmente. Mas casou-se, agora permaneça fiel, não termine seu casamento, glorifique ao Senhor ali também, não é isso? Aprenda a amar o seu cônjuge, respeitar, ser fiel, e Deus vai abençoar. E eu acho que a gente pode fazer uma conexão com a questão da ressurreição, né? Que é o que é tratado em 1 Coríntios 15, que o senhor falou, alguns chegaram a duvidar. E quando a gente fala de ressurreição, talvez em nossos dias não sejam tantos, no meio da igreja em si, que neguem a ressurreição, ainda que tenha, mas alguns falam da ressurreição como se fosse uma visão neoplatônica de, olha, o que ressuscita é o espírito, mas não falam muito de corpo, né, ressuscitar, já nesse desapego do corpo. Quando Jesus fala de ressuscitar, quando Paulo fala, quando as escrituras falam, reverendo, nós teremos um corpo ressuscitado ou seremos almas penadas, seremos como os anjos, né? E como é que é isso? Não, é um corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo. Isso aí está lá em Filipenses, nós seremos semelhantes a Cristo, e lá em 1 de João, capítulo 5, né, nós seremos como ele é, e no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma longa elaboração do como será o corpo da ressurreição. E ele fala que é um corpo de natureza espiritual, mas ao dizer isso, ele não está dizendo que é etéreo, um holograma, uma projeção, uma imagem, mas apenas um corpo que vai permanecer. Não vai ser destruído, não vai ser corrompido,
ele não está sujeito ao pecado, é o corpo necessário para nós entrarmos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Outra maneira da gente entrar nesse assunto, Saul, é que as pessoas pensam que o céu é o estágio final e a ambição do crente é ir para o céu. Minha ambição não é ir para o céu, não é ir para o céu. Minha ambição é a ressurreição dos mortos. É a ressurreição dos mortos. Eu vou morrer, pela graça de Deus, estarei no céu, desencarnado, a minha alma vai estar lá no céu, meu corpo vai estar aqui sendo destruído na terra, e eu vou estar aguardando a ressurreição dos mortos, quando então meu corpo, ressurreto, transformado, glorioso, vai se unir à minha alma. E aí eu vou poder entrar no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, conforme Isaías, 2 vezes, capítulo 64, capítulo 66 de Isaías, e 2 de Pedro, capítulo 3, onde Pedro diz que Deus vai destruir o mundo presente pelo fogo, fazendo um contraste com o dilúvio que foi com água. Agora Deus vai destruir com fogo, os elementos serão derretidos e Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, um mundo novo. E esse mundo é um mundo onde não poderá haver pecado. É um mundo superior ao Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden tudo era perfeito, mas o pecado era possível. No novo céu e na nova terra tudo vai ser perfeito e o pecado não será mais possível, que é o final do plano da redenção. Agora, para eu entrar nesse novo céu e nova terra, que são físicos, eu preciso de um corpo. Eu preciso de um corpo onde eu vou andar, vou me relacionar com as pessoas, vou tocar nas coisas, não sei se eu vou comer, não sei se vou beber, provavelmente... Era a próxima pergunta, reverendo. Eu queria que o senhor dissesse aí se a gente ia comer uma pizza lá. Eu sei que não vai ter piqui, não é que eu odeio piqui, não sei que não vai ter piqui. Então, eu preciso de um corpo físico, palpável, tangível, para que eu possa viver nesse novo céu, nessa nova terra que Deus vai criar, e que excede qualquer descrição que nós temos. Então, a ressurreição é física, é literal. E as pessoas vão se conhecer. Eu vou ter essa cara feia. Infelizmente, vou ter essa cara feia. Eu vou ser Augusto, só que glorificado, sem pecado. Um corpo imortal. Como é que eu sei disso? Quando Cristo ressuscitou, as marcas da cruz, dos cravos, estavam ainda nas suas mãos e no lado também, não é? Como ele mostrou a Tomé. Então, ele preservou a identidade continua a mesma, eu não vou ser outra pessoa, eu vou ser Augusto, só que glorificado. E eu almejo por isso. O céu não é o estágio final, é uma etapa provisória, estado intermediário, o final é a ressurreição dos mortos. Ansiemos por isso, esperando com paciência no Senhor, né, tendo certeza das promessas. Amém. Falando sobre palavras, promessas, vamos falar aqui dos textos difíceis relacionados à conversa com mulher, né? Isso. Vamos falar aqui, deixando bem claro logo de início que aqui ambos respeitamos e a palavra, acima de tudo, respeita o papel da mulher, entende que a mulher não é inferior ao homem, mas parece existir certas coisas de papéis ali diferentes para homem e para mulher. E em Coríntios é falado sobre essa questão da mulher permanecer calada na igreja, né, reverendo? Sim. O que é que se quer dizer com isso? Será que a mulher, então, não pode mais falar nada no momento que entra na igreja, até sair? Como é que funciona isso, segundo a interpretação do texto, nos nossos dias? Certo. Quando eu fiz a exposição de 1 Coríntios 14, quando eu escrevi essa parte aí, eu mostrei que havia... Quais eram as posições principais sobre isso? O texto diz lá literalmente, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque lhes é proibido falar. Se querem saber alguma coisa, pergunta ao marido em casa, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Que contexto possibilitaria o apóstolo Paulo ter dito isso? Então, alguns acham que havia uma influência dentro da igreja por parte dos movimentos feministas que já havia em Roma naquela época. De vez em quando as mulheres... Olha só. Elas faziam passeatas e queriam direitos, não queriam mais se submeter aos maridos e tudo mais. Então, a igreja de Corinto, como era uma igreja cosmopolita, sempre muito trânsito, muita gente chegando, essas ideias podem ter chegado e influenciado a igreja, né? A mulher em Corinto queria tirar o véu
o véu é um símbolo de que elas estavam sob autoridade, elas queriam tirar o véu para adorar a Deus, dizendo nós estamos no mesmo pé de igualdade. O apóstolo Paulo diz, não, vocês têm que colocar o véu, porque vocês estão debaixo de autoridade. Ele usa essa argumentação, e no capítulo 14 ele passa essa proibição. Bom, possibilidades. Paulo está proibindo absolutamente que a mulher fale na igreja. A mulher não pode dizer absolutamente nada. Se ela quer saber alguma coisa, pergunta em casa ao marido. O problema com essa interpretação é que em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz que a mulher que ora ou profetiza, ela tem que ter o véu sobre a cabeça. Então, ele está implicando, está dizendo, está implícito que a mulher podia orar e podia profetizar na igreja, desde que ela tivesse com o véu, que é sinal de que ela está debaixo de autoridade. Então, a profecia para nós é ensino, é fala. Então, Paulo se contradiria no espaço de 2 capítulos, não é? Primeiro, no capítulo 11, ele admite que a mulher ora e profetiza, e no capítulo 14 ele diz, mantenha-se a mulher calada na igreja. Então, essa interpretação de que a proibição é geral, ela quebra aí, na emenda, né? Nessa parte aí. Outra opinião é que Paulo está dizendo que a proibição é de a mulher falar em línguas, já que o tema do capítulo 12 e 13 e 14 é a questão do falar em línguas. Então, Paulo está proibindo que a mulher fale em línguas. Mas por que a mulher? Por que a proibição de línguas? Por que não para o homem também? Não faz sentido, e acaba dizendo que Paulo era machista, porque não há razão evidente para isso. Outra opinião é fofoca. Essa é pior ainda. Diz que Paulo está proibindo que as mulheres ficassem conversando, né? E essa posição parte do pressuposto infundado de que a mulher gosta mais de conversar e falar da vida dos outros do que os homens. Olha, eu sou pastor há 40 e poucos anos, já participei de muito presbitério, Supremo Conselho, concílios, reuniões de conselho, e eu lhe garanto que os homens falam muito mais do que as mulheres, tá? Da vida e tudo mais. É absurdo. Agora, tem uma interpretação que é aceita pelo Carson, pelo Piper e, se não me engano, o próprio Sproul também, eu preciso checar isso aí, mas é que eles dizem que o que Paulo está proibindo é que a mulher participe do julgamento dos profetas. E se você der uma olhada no contexto, é o que vem imediatamente antes. No final do capítulo 14, Paulo diz, bom, ele trata primeiro da questão das línguas, depois ele trata do caso dos profetas. Ele diz assim, se tiver profeta, que sejam 2 ou 3 e que os outros julguem. O profeta teria que ser julgado. E logo em seguida ele diz, eu quero que a mulher fique calada. Então, pelo contexto, o que Paulo está proibindo é que a mulher participe do julgamento dos profetas. Por quê? Porque daria a impressão de que ela está se voltando contra ou indo contra a autoridade, ou assumindo uma posição de autoridade, já que ela vai julgar, ela está assumindo a posição de autoridade, que é o que Paulo não permite. Ele não permite que a mulher exerça autoridade na igreja. Falar, ele não tem problema, mas exercer autoridade, ele não permite. E é por isso que ele diz que se a mulher quiser saber alguma coisa, pergunta ao marido. Então isso encaixa bem na questão do julgamento do profeta. Marido, o que aquele profeta quis dizer? O que aquele profeta falou? É verdade aquilo e tudo mais. Então, no contexto, eu entendo que é essa a melhor interpretação. Paulo está proibindo que a mulher participe no julgamento dos profetas, porque daria a impressão de que ela está numa posição de autoridade, que Paulo reserva, autoridade que Paulo reserva para o homem cristão qualificado. Os presbíteros e pastores com eles, que exercem autoridade sobre a igreja. Então, essa é a interpretação que eu sigo para aquele texto difícil, sempre sabendo que é um texto difícil. Com certeza, é muito interessante, realmente é um texto complicado. A que o senhor falou aí da fofoca é interessante, né? Porque senão significaria, eu proíbo que ela fofoque na igreja, fofoque em casa com o marido, né? Significaria basicamente isso, né? Não pode falar na igreja, mas em casa pode. Tem uma fofoca na igreja não, mas em casa pode, né? Mas enfim, a sua faz bem mais sentido, muito interessante. Agora, eu acho que pessoas podem ouvir esse comentário seu, reverendo, e querer perguntar um pouco mais sobre o que o senhor disse em 1 Coríntios 11. Peraí. A mulher, ela não pode falar no sentido ali de julgar os outros, exercer uma posição de autoridade.
Mas se ela pode falar e profetizar conforme 1 Coríntios 11, ela pode pregar, reverendo? Como é que a gente olha para esse texto nesse sentido? Naquele período, Paulo não teria dificuldade da mulher profetizar desde que ela tivesse o véu, que era símbolo de que ela estava debaixo de autoridade. A restrição de Paulo é o exercício da autoridade por parte da mulher. Então, a mulher, se ela tivesse o dom de profetizar, que eu entendo que não é trazer novas revelações ou adivinhar o futuro, mas trazer uma palavra específica para aquele momento, uma aplicação, uma exortação, e ela fazer isso debaixo de autoridade, então eu creio que o apóstolo Paulo não tinha dificuldade nenhuma com isso. O julgamento dos profetas já era diferente, porque ela iria questionar, né? Ela iria arguir o profeta, perguntar ou discordar do profeta. Então, e isso poderia fugir do âmbito da submissão a que ela estava submissa, né? Em termos de hoje, eu pessoalmente tenho dificuldade com ceder o púlpito para uma mulher, porque o púlpito hoje é símbolo, é o lugar onde o pastor exerce a sua autoridade, expondo a palavra de Deus. É onde ele ensina, é onde ele doutrina. Eu não tenho problema convidar uma mulher, por exemplo, uma mulher que é especialista em educação infantil, chama ela para fazer uma palestra no sábado para as crianças, ou aliás, para os pais, sobre como deve educar os filhos. Uma mulher que é especialista em política, chama ela, faz uma reunião, deixa ela falar. Então, na escola dominical, ela pode ensinar uma classe, eu não vejo dificuldade com isso. Meu problema é a pregação, porque ela é a palavra de Deus sendo exposta de maneira autoritativa para a igreja. Aí, para mim, é complicado a gente ter uma mulher fazendo isso aí. Mas, no mais, na igreja, outras falas na igreja, eu não vejo problema com isso. Interessante. A autoridade, então, é o centro do debate aí para interpretar tudo isso, né? Lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Então, como é isso? E não permite. E Paulo quer dizer, eu não permito que a mulher ensine com autoridade que é própria do homem. Ou seja, ordenada, uma presbítera, uma pastora, não, diz o apóstolo Paulo. Eu não permito que ela ensine usando a autoridade que é própria do homem. Então, se ela tiver em submissão, se não for num ambiente em que vai parecer que ela está exercendo autoridade espiritual sobre a igreja, não tem problema. Excelente, ótimos comentários. E fazer um parênteses antes da gente ir para as perguntas finais aqui, para os nossos ouvintes. É que aqui a gente está conversando e a gente não tem condições de se aprofundar, mostrando vários textos bíblicos e várias linhas para cada a resposta que é dada, né, reverendo? Mas para quem quiser se aprofundar, lembrando, a ideia do podcast é mostrar como esse livro pode ser útil para a sua vida. Então adquira o livro Um Caminho Mais Excelente, que você vai conseguir ver respostas para essas perguntas com ainda mais profundidade, num formato que é apropriado para esse tipo de coisa, né? Mas voltando aqui, reverendo, eu acho que algo que também precisa ser dito é sobre o véu, porque em meio de toda essa conversa sobre a mulher, o assunto do véu foi levantado várias vezes, né? E o senhor falou um pouco já de que ele fala de autoridade também. Mas aí, o véu, ele é um símbolo de autoridade que nós devemos fazer com que a mulher use hoje. Como é que deve ser, né? De submissão, no caso, a mulher deve usar para demonstrar submissão? Hoje não. A gente tem que fazer uma distinção entre o princípio, que é eterno, universal, válido para todas as épocas e todos os lugares, e a expressão cultural daquele princípio. Exemplo, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo manda que os irmãos se saúdem com ósculo santo, um beijo santo. Então, por quê? Porque na cultura do Antigo Oriente, era assim que as pessoas se saudavam. Os homens se beijavam na face. Então, na nossa cultura ocidental, isso não significa nada. Na verdade, o pessoal até olha desconfiado, né? Se você começa a beijar o outro homem, né? Fica beijando os homens da igreja. Então, o pessoal hoje em dia, infelizmente, por conta dessas influências aí, eles ficam pensando que existe alguma coisa mais do que isso. Então, a nossa prática é cumprimentar com um aperto de mão e um abraço, né?
beijo, às vezes, na bochecha do homem ou da mulher, ou dois, né, dependendo, no Nordeste é dois. São É verdade. O princípio é esse: saúdem uns aos outros, se cumprimentem uns aos outros de maneira afetuosa. No Antigo Oriente, beijando de um lado, nos dois lados. Né? No Brasil, aperta a mão, dá um abraço, um tapinha nas costas. Pronto. Então, é a diferença entre o princípio, cumprimentem-se uns aos outros, se saúdem, se reconheçam, manifestem afeto publicamente uns aos outros, e a expressão cultural desse princípio. Ósculo santo ou tapinha nas costas. O véu era a mesma coisa. O princípio é a mulher, por determinação na criação e na queda, ela está submissa à autoridade do seu marido. Ela está submissa à autoridade do homem cristão qualificado que vai exercer sua função lá na igreja. Esse é o princípio. Então, esse princípio continua até os dias de hoje. Qual a expressão desse princípio? Na cultura do Antigo Oriente, o véu expressava isso aí. Na cultura do Ocidente moderno, não expressa absolutamente nada. Se você usar um véu, você vai ser confundido ou com a freira ou com um pinguim gigante. Isso não traz mais nenhum sentido. Mas qual seria a expressão moderna do princípio da submissão? É exatamente esse: acatar o seu lugar com modéstia, colaborar como complementarista, ajudar o seu marido, ajudar no que é possível na igreja, não almejar a autoridade e o exercício da autoridade. São expressões que podem ser usadas hoje. No Antigo Oriente, o véu expressava isso aí. Hoje ele não expressa absolutamente nada. Então, é falta de entender isso que você vai encontrar a igreja obrigando a mulher a usar o véu hoje. O que é que isso significa? Nada. Na nossa cultura, nada. E eu acho que essa explicação ela é excelente, porque ela já responde até outras questões que poderiam ser levantadas. Mas por que isso é para a época e a questão da mulher não poder pregar ou exercer autoridade é para todos os tempos? É o que o senhor definiu logo no início, a distinção entre princípio e uma demonstração desse princípio. A demonstração ela pode variar de contexto para contexto, mas o princípio tem que ser mantido, né? Então, perfeito. Pode falar. Olha a diferença aí. Você me pergunta, então, como é que eu sei o que é cultural ou não? Vamos pegar, por exemplo, esse caso o caso da submissão feminina. É cultural ou não? E a resposta não é cultural, é profundamente teológico. Veja os argumentos do apóstolo Paulo que ele usa em 1 Coríntios 11. Ele diz: a mulher tem que estar debaixo, usar o véu, que é símbolo de que ela está debaixo de autoridade, porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher. E o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode exercer autoridade de homem, porque foi ela que caiu primeiro. Primeiro foi criado Adão, mas quem caiu primeiro foi a mulher. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz que a mulher tem que estar debaixo de submissão, ele diz: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Esse é um argumento trinitário, baseado na essência de Deus, não tem nada de cultura. Enquanto houver trindade, esse argumento vale. Então, todos os argumentos que Paulo usa a respeito do papel da mulher não exercer autoridade na igreja é baseado na escritura e na teologia. Então, não é cultural. Não é cultural. Então, é assim que a gente sabe o que é cultural e o que não é. Vamos aqui para uma última pergunta. Eu vou ter que deixar outras aqui muito interessantes de fora, mas sempre lembrando ao pessoal que está nos ouvindo, no livro você vai ver essas perguntas e muitas outras serem respondidas também. Mas para a gente terminar, reverendo, eu acho que não tinha como falar de 1 Coríntios sem falar do dom de línguas. Sim. Até porque eu tenho certeza que alguns vão se perguntar, mas como é que o reverendo então vai falar desse capítulo tão complexo em relação ao dom de línguas? Então, como é que o senhor poderia responder a isso, reverendo? Sim, basicamente, vamos entender o que é que Paulo está fazendo em 1 Coríntios, especialmente o capítulo 12. O contexto era que durante o culto, os coríntios estavam todos falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. E línguas aqui, no meu entendimento, eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que nunca falou chinês, de repente estava louvando a Deus
em mandarim. Falou chinês? Olha só. Mandarim, né, que é a língua. Uhum. Então, a pessoa que nunca tinha falado em português, que nem existia, de repente começou a falar em português. Então eram dialetos humanos. E o milagre estava nisso, que a pessoa nunca tinha falado, nunca tinha aprendido, mas pelo poder do Espírito Santo, ela se dirigia a Deus num idioma que ela não estava familiarizada e que não conhecia. Então, que é semelhante ao que aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Só que, para Paulo, a edificação dos crentes é um dos propósitos pelos quais nós nos reunimos em culto. Queremos ser edificados. Mas para que haja edificação, é preciso que a mente entenda. Sem entendimento, não há edificação. Então Paulo diz, bom, se tem línguas, se vai ter línguas, então que sejam apenas 2 ou 3 pessoas, 2 no máximo 3, em sequência, e haja que interprete. Porque o propósito de Paulo, o objetivo de Paulo, ele está preocupado com a edificação, com o entendimento. Todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, Paulo disse, isso aí o pessoal vai dizer que vocês estão doido. Vocês estão doido. Então, tem que seguir essa sequência aí direitinho. Então, embora Paulo não proíba o dom de línguas, mas ele regulamenta. Vamos dizer assim, a torneira estava aberta, estava jorrando. Paulo aperta, deixa só pingando. Pim, pim, pim. Porque se você fizer isso, se você disser, olha, aqui na igreja, imagine, uma igreja pentecostal, onde todo mundo está acostumado a falar língua durante o culto, todo mundo ao mesmo tempo, aquela barulhada toda, não tem intérprete, não tem nada. De repente o pastor chega e diz assim, vamos fazer o seguinte, vai falar 2, no máximo 3, o quarto não é de Deus porque o Espírito Santo sabe contar. É 2, no máximo 3, em sequência, tem que esperar e tem que haver interpretação. Imagine que parou, vai desaparecer o dom, não vai ter, né? E se tiver vai ser raro. Então é isso que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12, é mostrar, 12, 13 e 14, é mostrar à igreja de Corinto que o dom de línguas, para ser utilizado, ele tem que ser utilizado da maneira correta, senão ele não edifica a igreja. Então, essa é minha posição. Se tiver ocorrência de línguas, que são idiomas, que são falados nessa sequência, com intérprete, eu não tenho problema. Agora, não me peça para avaliar ou dar minha posição num fenômeno que desobedece completamente às normas da Bíblia, não é? Eu não prefiro nem comentar para não perder os amigos. Prefiro nem comentar. Claro, mas eu não vou dizer que é coisa do diabo. Eu vou dizer que é coisa... Existe já uma cultura pentecostal onde os filhos já nascem num ambiente onde... Uma vez, Saul, eu prometo que vou terminar com isso. Uma vez eu estava na... Fica à vontade, velho. Eu estava lá na África do Sul durante o meu mestrado e fui participar de uma conferência de uma grande igreja pentecostal. E eles me convidaram, eu fui, estava lá com minha esposa, e lá ao meu lado, sentado ao lado, assim no banco, tinha um casal com alguns filhos. E tinha um menino aí de uns 4, 5 anos, brincando tal durante o culto. Aí pediram para todo mundo ficar em pé, o menino ficou lá brincando e, de repente, todo mundo começou a falar em língua. Todo mundo assim, menos eu e a minha esposa. Todo mundo lá falando em línguas, aquela confusão. E eu olhei para o menino falando em línguas. Como é que o menino está falando em línguas? Ele viu o pai fazendo, ele viu a mãe fazendo, cresceu vendo o pai e a mãe fazendo isso. E ele vai crescer fazendo isso e crendo que aquilo ali faz parte da adoração dele a Deus, quando na verdade é apenas uma prática que ele aprendeu e que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do dom de línguas, né? A não ser que sejam casos verdadeiros, né? Dentro daquelas circunstâncias que eu falei. Então existe muito disso, existe já uma cultura pentecostal instalada. Pastores que querem ensinar, ainda mesmo, recentemente estava falando com um membro aqui da igreja, que veio de uma igreja dessa, dizia lá, o pastor estava querendo me ensinar a falar em língua, mandou dizer a palavra banana, repetir banana, banana, e depois dizer ao contrário. Nossa. Como falou? Gente, né, que absurdo nós chegamos. Eu não tenho problema se estiver de acordo com a Bíblia. Se não tiver, sim, nem peça a minha opinião. Sim, com certeza. Eu acho que é aquela coisa que você falou aí da cultura
Se a gente não tivesse na nossa mente o que é tão popular aí nas mídias, você vê, né, nessas igrejas, o falar em língua associado a esse tipo de movimento, quando a gente olhasse para o texto, seria muito mais simples a gente entender que são outros idiomas humanos, né? Isso. Mas com certeza é um assunto que tem sua complexidade aí e que vale para o pessoal conhecer aqui também, como o senhor vai comentar mais. Reverendo, agradeço demais esse tempo de conversa, foi muito prazeroso, como sempre é, e eu queria pedir que o senhor encerrasse aqui com a recomendação desse livro para quem o senhor acha que pode tirar bom proveito dele. Esse é um livro apenas para pastores ou é para todas as pessoas? Todas. Pastores e membros da igreja. A linguagem é fácil, é acessível. Eu procurei ser profundo, tanto veja a grossura do livro, né? Procurei ser profundo nos temas, mas falar de uma maneira clara e que todo mundo pudesse obter proveito e compreender. Então, todo o universo cristão, quando eu falo universo, né, da comunidade cristã, vai ter algum proveito com o caminho mais excelente. Eu tenho certeza. Deus vai abençoar a sua vida. Excelente. Amém, amém. Eu posso até falar um pouco aqui, né, tirando da minha perspectiva. É uma linguagem que nós estamos acostumados de pregação, né? É muito baseado também nos seus estudos de pregação, né, Verena? Sim. E que é devocional, aplica a nossa vida, ainda que tenha exegese, ainda que tenha interpretação profunda. É a soma das duas coisas, mas com uma linguagem acessível para todos, né? Então, reverendo, é isso. Eu agradeço. Que Deus continue abençoando o senhor, sua vida, seu ministério. Que o senhor possa trazer para a gente ainda outros livros excelentes como esse para nos ajudar a trilhar um caminho mais excelente. Amém. Muito obrigado, Saul. Obrigado, editora Vida Nova, pelo trabalho primoroso no livro. E Deus continue abençoando vocês para continuar publicando bom material contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra o inferno. Publica coisa boa, como sempre. E Deus vai usar essa editora como tem usado. Amém, amém. Você aí de casa que ouviu a conversa, achou interessante, quer se aprofundar um pouco mais nas respostas que ouviu aqui, adquira o livro Um Caminho Mais Excelente. Tenho certeza que vai ser edificante para você. Recomende esse livro para outras pessoas e recomenda esse podcast também. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente ter esse feedback e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a essa conversa, aprender mais com o reverendo aqui, aprender mais através do que a Vida Nova tem produzido, até porque nós temos dezenas de outros episódios disponíveis aí para você e muitos outros vindo por aí. Então se inscreva na sua plataforma de podcast preferido, fique de olho e até a próxima. Valeu!